Você já se pegou preso ou presa em um relacionamento onde você sabia que a pessoa te faz mal, mas mesmo assim parecia impossível se afastar? Como se tivesse uma cola invisível te segurando ali? Você diz pra você mesmo: eu mereço mais, eu preciso sair disso. Mas no segundo seguinte, já tá ali respondendo aquela mensagem, aceitando algumas migalhas, fingindo que tá tudo bem. Por que é tão difícil se desligar de quem nos faz mal? E mais, será que isso tem a ver só com amor ou existe um padrão psicológico por trás? Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Rafaela, sou psicóloga especialista em abordagem em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. E esse canal é um espaço para a gente falar sobre saúde mental, relacionamentos, autoconhecimento e principalmente sobre aquelas dores que muita gente vive, mas quase ninguém fala de forma clara, humana e sem julgamento. Vamos entender o mecanismo psicológico. Isso é mais comum do que parece. Sabe o que é mais louco? Ninguém acorda e pensa assim: hoje eu vou me apaixonar por alguém que me ignora, que me rejeita, que me faz sofrer. Ninguém escolhe isso de forma consciente. Só que existe um fator que pouca gente percebe. A gente se apaixona muitas vezes por aquilo que é familiar emocionalmente, mas não necessariamente por aquilo que é saudável. Vamos para um exemplo prático. Imagina que existe uma criança que cresce em um ambiente onde o amor e a dor vinham no mesmo pacote. Quando a mãe estava feliz, ela dava colo, dava carinho, dava atenção. Mas quando ela estava estressada, ela sumia, gritava, ficava fria, ficava distante. Na cabecinha daquela criança, cria-se um aprendizado inconsciente. Sabe qual é? O amor, ele é instável. O amor, ele é um jogo de esconde-esconde. Às vezes tem e às vezes não tem. E sabe o que é pior? Essa criança cresce, vira um adulto, mas o cérebro dela ainda busca esse mesmo padrão. E não porque ela gosta de sofrer, mas porque ela aprendeu que isso é o amor. É como se fosse aquele ditado meio torto: melhor o conhecido do que o desconhecido. Para o nosso cérebro é isso. O que é familiar, mesmo que seja ruim, dá uma falsa sensação de segurança. Você já percebeu que muitas vezes a gente se sente mais confortável em situações que parecem com a nossa infância, mesmo que sejam dolorosas? Isso não é coincidência, isso é neurociência, isso é psicologia pura. Vamos pensar num rádio velho, todo chiando, mas que você ouviu a sua vida inteira. Você nem percebe mais o chiado, para você aquilo virou o normal. Aí alguém te dá um rádio novinho, um som limpo, sem ruído e pasme, você estranha, você sente falta do chiado. É exatamente assim que funciona o amor. Se você só conheceu um amor com dor, quando aparece alguém que te trata bem, de verdade, de fato, parece estranho, parece sem emoção, sem intensidade. E adivinha, você tende a voltar para o velho chiado, você tende a voltar para o velho padrão. Tá, Rafa, mas por que é tão difícil então sair desse ciclo? Porque além dessa questão emocional, existe também um ciclo biológico, químico. É literalmente um verdadeiro vício, só que afetivo. Funciona da seguinte maneira: sabe aquela pessoa te ignora, te rejeita, te trata com frieza? Isso ativa o seu cérebro uma ansiedade, um medo de perder, um medo de abandono. Aí você sofre, você chora, você fica mal, até que de repente essa pessoa ela volta. Ela manda uma mensagem: oi sumida. Ela manda um tava pensando em você. Aparece com uma mensagem fofa ou até com um pedido de desculpas. O que acontece? O seu cérebro ele vai liberar dopamina, ocitocina e serotonina. Um combo do prazer, de um alívio, de um bem-estar emocional. A mesma área cerebral que responde ao vício em substâncias responde também ao vício emocional. Por isso, você pode até saber racionalmente, essa pessoa aqui ela me fez mal, mas emocionalmente parece que você não consegue soltar. É como se uma parte sua dissesse assim: só mais uma dose, só mais uma chance, só mais um encontro. Depois eu paro, mas não para. Alguns exemplos do dia a dia para ilustrar o que a gente está conversando aqui. Sabe aquele namoro que termina e volta 15 vezes? O ciclo é exatamente esse. Ou aquele rolo que some, bloqueia, depois volta como se nada tivesse acontecido e você aceita, mesmo sabendo que vai doer de novo.
ou até amizades tóxicas, viu? Não é só sobre amor romântico. Aquele amigo que só te procura quando precisa de alguma coisa, mas some quando você precisa dele. E como sair disso então? Existe solução? Existe sim, mas eu já te adianto que não tem receita mágica. Tem processo, tem autoconhecimento, tem terapia, tem uma reconstrução. O primeiro passo é você entender que isso que está acontecendo não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre você consertar aquela pessoa. Não é sobre você esperar que ela mude. É sobre entender que você tolera migalhas. Porque o seu cérebro entende que migalhas são o suficiente. O segundo passo é você olhar para a sua história. Como foi o amor que eu recebi na minha infância? Como que eu vi os meus cuidadores expressarem o amor? Era um amor disponível? Era um amor seguro? Ou era um amor condicionado, que vinha junto com medo, rejeição, silêncio, punição? O terceiro passo é você começar a se nutrir emocionalmente. O que significa isso? Entra uma pergunta poderosa. O que você tem feito para cuidar de você além desse relacionamento? Que espaços de afeto, acolhimento e pertencimento você tem construído fora daquela relação? Quarto passo é entender que vai doer, desapegar dói, dói sim. Seu cérebro vai pedir aquela droga emocional de volta. Vai bater saudade, uma abstinência, um desconforto. E tá tudo bem, porque isso faz parte do processo também. E por fim, o quinto passo é que nós precisamos criar novas referências. Se cerque de pessoas que te tratem bem, se cerquem de pessoas que te respeitem. E principalmente, comecem a se tratar assim. Porque no fundo, quando você começar a entender que você merece mais, o seu cérebro ele vai aprender que o amor ele não precisa doer. Agora me responde do fundo do coração de vocês, olhando para a história de vocês. Quantas vezes você já se prendeu em relações que te faziam mais mal do que bem? Quantas vezes você confundiu intensidade com amor, migalhas com afeto, ausência com charme? Se quiser, compartilha aqui nos comentários. Esse é o espaço sem julgamentos. E te digo mais, se você conhece alguém que está preso nesse ciclo, manda esse vídeo para essa pessoa, porque entender isso já é o primeiro passo para a gente quebrar esse padrão. Se esse vídeo ele fez sentido, se inscreve no canal, curte, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, porque aqui a gente vai falar muito sobre relações, sobre processos, sobre tudo aquilo que a vida não nos ensinou, mas que você merece aprender de acordo com a psicologia para viver melhor, com mais leveza e principalmente em paz com vocês.